Vamos lá então, moçada. Aulinha de hoje, frações. O que eu sei, Chucrute? O que é uma fração? É uma divisão, uma razão? Eu posso fazer esse paralelo? Sim, Chucrute. E é uma divisão onde o cara de cima é chamado de numerador e o cara de baixo é chamado de denominador. Show? Ah, entendi, Chucrute. E é clássica, né? Desde a tia Teteca. Se eu tenho uma barra de chocolate, se eu dividir ela em 3 partes e comi 2, então eu tenho 2/3, eu comi 2/3. E aí vem logo aquela outra pergunta básica, sobrou quanto, gente? Sobrou 1/3. Então esse aqui é o que sobrou. E para a gente ficar craque já nessa aula, a gente já vai aprender a somar frações. Se ela tem o mesmo denominador, você repete o denominador e soma os numeradores. Você vai ver que dá 3/3. E isso é a mesma coisa que 1, ou seja, eu tenho uma barra completa. Isso é já a primeira coisa que eu quero que você saiba. Quando eu tenho uma fração, quando eu tenho uma fração própria, eu já vou te ensinar o que é, o denominador menos o numerador é o que falta para completar o todo. Então exemplo, se eu tenho 2/5, quanto falta para completar o todo? 5 menos 2 é 3, lógico, mantendo o denominador. Entendi. Então isso vai ser muito utilizado. Se eu usei 2/5, faltam 3/5. Se eu usei 2/3, falta 1/3 para completar o todo. Aí você pode lembrar do chucrute e pensar na barrinha de chocolate. Beleza? Show! Chucrute, outra coisa interessante que eu sei também, vou só nomear para você, frações equivalentes. As frações são equivalentes quando eu posso simplificar as frações. Eu vou utilizar muito isso nas minhas aulas. Simplificar é dividir pelo mesmo número. Se os números são divisíveis pelo mesmo número, 4 por 6. Então dá para dividir por 2, que dá 2, e dá 3. Então eu achei 2/3. Então eu cheguei numa fração que eu chamo de irredutível. Não dá mais para simplificar. Então eu já te dou o bizu, que quando não dá mais para simplificar, é uma fração irredutível. Aqui. Os dois são divisíveis por 3, então se eu dividir por 3 aqui dá 2, aqui dá 3. Então, as frações equivalentes 4/6, 6/9, ela é equivalente à fração 2/3. Entendi, Chucrute. Então, isso são frações equivalentes e eu geralmente vou trabalhar com as irredutíveis, aquelas que eu simplifiquei. Show? Beleza. Entendi. Outras nomenclaturas que eu acho interessante você saber. Fração própria. A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Por que eu falo isso? Porque se ela fosse imprópria, seria o contrário. O numerador é maior que o denominador. E aí, se você parar para pensar nisso, eu estou dizendo que eu tenho um completo mais alguma coisa. Vamos entender? Eu poderia dizer que 3/2 é 2/2 mais 1/2. Ou seja, eu poderia dizer, simplificando, que isso aqui é 1 inteiro mais uma metade. É como se eu tivesse uma barra de chocolate mais meia barra. Ficou claro? Aí a gente chama de fração imprópria. Então, quando o numerador é maior que o denominador, chamamos de fração imprópria. Numerador menor do que o denominador, fração própria, show de bola. Chucrute, fração aparente. Fração aparente é aquela que quer me enganar. Quando eu vou simplificar, 40 é aquela que quer me enganar. Então aqui, 40 por 8. 40 por 8 não é 5, moçada? Então ela não é uma fração, é 5. Então ela é uma fração aparente. Aliás, ela é uma fração, só que ela é aparente. Mas se eu simplificar, ela me dá um número certinho, um número natural ali, tranquilo, um número inteiro. Show? Entendi. Chucrute, fração decimal. Moçada, a fração decimal é aquela que o denominador tem potências de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Então, elas são chamadas de fração decimal. E eu já queria te dar o bizu. Como é que eu resolvo uma fração decimal? Gente, 4 centésimos, é assim que eu leio, é a mesma coisa. Tenho 2 casas, eu vou botar vírgula lá em cima. Então eu vou andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então 4 centésimos é a mesma coisa que 0,04. Se fosse 4 milésimos, eu ia andar 3 vezes. Então ia ser 4/1000. Vamos ver outro exemplo?
Chucrute, se eu tenho, sei lá, 23 dividido por 1000, como é que vai ficar? Fala pro Chucrute. Você vai pegar o 23, vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar 0,023. Então dividir por potências de 10 é andar com a vírgula para a esquerda. Se fosse multiplicar, eu andaria com a vírgula para a direita. Então, exemplo, se eu multiplico aqui por 10, ia ser 0,23. Se eu multiplico por 100, ia ser 2,3. Se eu multiplico por 1000, 23. Se eu multiplico por 10.000, 230. Se aí eu não consigo mais andar com a casa, eu acrescento zeros. Bom, então estou falando isso porque isso vai ser muito importante no nosso curso completo. Eu tenho certeza que você vai fazer o curso completo com o Chucrute, que é o mais completo do mercado, e eu vou direto ao foco, e eu vou aonde você tem que saber. Eu estou começando bem basicão, beabá, porque eu quero você sólido junto com o Chucrute. Beleza? Frações ordinárias, todas que não são decimais, são chamadas de ordinárias. Sua ordinária. Então, qualquer uma que não é decimal, ela é ordinária. Então, as próprias, as impróprias ou as aparentes são chamadas de ordinárias. Então, vamos lá. Número misto. Na verdade, o número misto vem de uma fração imprópria. Aquela que eu falei que tem uma parte inteira mais uma fração. É isso. Eu poderia dizer que isso aqui é 5 inteiros mais 2 terços. E como é que eu resolvo o número misto? Na prática, moçada, eu vou pegar esse cara e multiplicar por esse, somar com o próximo e manter o denominador. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17 terços. Putz, então 5 2 terços é a mesma coisa que 17 terços. Eu já vou aprender aqui na soma e subtração que eu poderia dizer também que isso aqui é 5 mais 2 terços. 5 inteiros mais 2 terços. E a gente já vai entrar no próximo tópico, que diz o seguinte: se eu quiser somar ou subtrair duas frações, e eu já botei o subtraindo, somando, porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o mesmo denominador. Chucrute, se eu quero somar ou subtrair frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Boa. Então se eu quiser fazer 2 terços menos 1 décimo mais 3 quintos, primeira coisa que eu tenho que fazer é o MMC. Então falei de soma ou de adição e subtração, eu tiro MMC. Você lembra como é que eu tiro MMC entre 3, 10 e 5? Moçada, olha lá, eu coloco um do lado do outro, faço o barrão. Dá para dividir alguém por 2? Então dá 3, só que dá por 5, por 5. Dá por 3 ali. Então 1, 5, 5. Opa, dá por 5. 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 é 30. O MMC entre 3, 10 e 5 é 30. E aí, como é que é a prática disso, moçada? Eu vou pegar o MMC e vou dividir. 30 por 3 dá quanto? Dá 10. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Porque eu vou ter 20, vou até botar aqui, 20 sobre 30. Eu estou procurando ter o mesmo denominador, porque se tiver o mesmo denominador, eu posso fazer a soma e a subtração tranquilamente. 30 por 10, 3. 30 por 5 dá 6. Então vai ficar menos 3 30avos. Mais 18 30avos. Opa! Chucrute, eu consegui o mesmo denominador. Se eu tenho o mesmo denominador, agora eu posso somar ou subtrair. Eu vou operar em cima normalmente. Então eu vou fazer 20 menos 3, dá quanto? 17. 17 mais 18, dá quanto? Chucrute, dá 35. Então isso aqui é 35 30avos. Uau, genial, gostei, Chucrute. Mas dá para simplificar, dá. Sim, isso aqui dá para simplificar. Por 5 vai dar 7 e aqui vai dar 6. Então isso aqui é a mesma coisa que 7 sextos. Entendemos isso, moçada? Tranquilo? Gostei, lindo. Então para somar ou subtrair, quero que fique claro, quero que você não erre nas minhas aulas, tem que ter o mesmo denominador através do MMC. Show? Beleza. Chucrute, e se eu quiser multiplicar duas frações? Aí, moçada, a ideia é muito simples. Você vai fazer
numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ah, então 3 vezes 10 dá 30, 2 vezes 7 dá 14. Ah, Chucrute, dá para simplificar. Tá, vamos simplificar então. É sempre bom trabalhar com irredutível. Se eu dividir por 2 dá 15, 15 sobre 7. Ah, então dividir por 2. Ah, uma observação importante. Eu poderia ter simplificado quando eu estou multiplicando qualquer um de cima, qualquer um de baixo. Quer ver? Ah, eu poderia simplificar 10 com 2. 10 por 2 dá 5. Ah, e 3 vezes 5, graças a Deus, 15. 15 sobre 7. Show? Beleza. Chucrute, e se eu quisesse dividir? Moçada, se eu quisesse fazer uma divisão entre frações, eu ia repetir a primeira e ia multiplicar pelo inverso da segunda. Ah, então isso aqui é 3 meios vezes o inverso da segunda. 10 sobre 5. Lógico, eu poderia ter simplificado aqui porque ela não é, ela é aparente, né? Mas eu fiz só para regrinha. Repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Dá para simplificar alguém? Dá. 10 por 5 deu 2. 2 com 2 deu... É bom você fazer o sinal igual para você não se confundir. Ah, então deu 3. Então, quando eu vou dividir duas frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Show? Então, vamos visualizar alguns exemplos aqui com as frações. Ah, primeira coisa, eu resolvo o parêntese. Ah, Chucrute, então vai ficar... Moçada, MMC entre 3 e 5, se eles são primos entre si, o MMC é o produto. Então, aqui é 5, aqui é 3, o MMC é 15. Ah, então eu passo 5 sobre 15, poderia ter direto. Menos 6 sobre 15. Menos meio. Ah, então, Chucrute, vai ficar 1/4 vezes... Ah, aqui vai ficar menos 1/15. Menos 1 meio. Agora, tirando aqui do parêntese, eu resolvo quem primeiro? O produto. Ah, então vai ficar, Chucrute, menos 1 sobre 60 menos 1 meio. Então, tirando a MMC, os dois são... Um é múltiplo do outro, então a MMC é o maior. Então, aqui é 1, aqui é 30. A MMC é 30. Ah, então vai ficar menos 1 menos 30 sobre 60. Que lindo, que lindo. Então, ficou menos 31 sobre 60. Trivial, moçada? Próximo. Chucrute, e aqui? Ah, então vamos lá, mesma coisa, gente, igual a receita do bolo. Sempre primeiro parênteses, depois colchetes, por último chaves. Mais 2/3. Opa, são 6 e 4 não são primos entre si, mas vai fazer rapidinho, MMC. Por 2 deu 2, deu 3. Por 2 deu 1, deu 3. Por 3. 4, 12. Então, MMC entre 6 e 4 é 12. Então, aqui eu vou botar 2, aqui eu vou botar 3. Então vai ficar 2 dozeavos, menos 9 dozeavos, menos 2. Entendi, Chucrute. Show de bola. Então vai ficar 3/5 mais 2/3 vezes a menos 7 sobre 12. Foi? Mesmo denominador? Legal. Chucrute, então vai ficar 3/5 menos 14 vezes 36. Que lindo! O que eu tenho que fazer agora, moçada? Primeiro eu tenho que fazer o colchete. Aqui vai acabar não mudando nada, mas vamos lá. MMC entre 5 e 36 são primos entre si, é 180. Nossa, o número ficou grande, hein, Chucrute? Fiz de cabeça, não escolhi, então acabou dando um número grande mesmo. 36 vezes 3 dá 108. 5 vezes 14, 70 sobre 180. Menos 2, já vou tirar a MMC logo. Vai dar 180, né, moçada? Que lindo, que lindo. Então, 108 menos 70 dá quanto, moçada? 38. 38 sobre 180. Podia até simplificar, mas agora já tirei a MMC, vou deixar assim mesmo. Menos 360 sobre 180. Então vai dar
menos 322 sobre 180. Foi ou não foi, moçada? Ah, dá para simplificar, vou simplificar. Chucrute, então, por 2. Menos 161 por 90. Tranquilo isso? Dá para simplificar ainda? Ah, vou deixar assim mesmo, eu só quero que você saiba as regrinhas. Tranquilo, moçada? Vamos juntos até o final. Vem ser aluno do Chucrute, tamo junto!